Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos dando início aí a mais uma semana, né? Hoje, terça-feira, dia 13 de outubro de 2020. Nós estamos dando início a mais uma semana e nessa semana nós estaremos trabalhando com as atividades avaliativas 1 e 2, certo? Hoje estaremos então fazendo a atividade avaliativa 1 e 2 de matemática e história. Então, vamos lá? Vamos começar com matemática, tá? Então, a professora vai compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Então, tá aí. Atividade modular avaliativa 1 de matemática. A professora vai estar fazendo junto com vocês a atividade avaliativa 1 e, em sequência, estarei orientando sobre a atividade avaliativa 2, tá? Como que vocês devem realizá-la, ok? Então, vamos começar. Primeiro exercício. Escreva a sentença matemática e complete as respostas. Então, nós temos aí um termo desconhecido. Nós temos que montar essa sentença matemática do termo desconhecido e realizar as operações, tá, pessoal? Não é para colocar só a resposta. Então, tá lá. Pensei no número 2. Então, já tá falando, pensou no número 2, certo? Então, olha lá. E eu multipliquei por um número. Então, eu não sei qual foi o número, eu multipliquei por um número. Depois, eu dividi por 9 e deu 2. Então, essa é a minha sentença matemática. A professora vai aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Então, olha só. Essa é a minha sentença matemática. Então, tá lá. Pensei no número 2, multipliquei por um número ao qual eu não sei, depois dividi por 9 e deu 2. Então, eu sempre começo de trás para frente. Então, eu pego lá 2, certo? Então, eu vou pegar lá 2. Se aqui está dividindo por 9, então vai ficar vezes 2 vezes 9, que é igual a 18. Aí eu pego esse resultado, 18. Se aqui está multiplicando por 2, eu vou dividir a operação inversa por 2, que é igual a 9. Então, o número aqui que eu multipliquei por 2 foi 9. Então, essa é a minha resposta. O número é 9. Então, essa vai ser a minha resposta. E aí, você pode substituir aqui. Então, 2 vezes 9, 18. 18 dividido por 9, 2. Então, aí, vai confirmar a sentença. Certo? Então, vai ficar assim. Deixa a professora aumentar aqui, para vocês visualizarem melhor. Depois, a próxima sentença. Pensei no número, aí tá lá, 98.765. Aí vocês vão fazer 98.765. E somei a ele um número. Eu somei a ele um número, eu não sei qual foi o número. Depois subtraí 43.210. E obtive 98.765. 765. Então, a minha sentença vai ficar assim, ó. Então, vamos lá. Deixa a professora aumentar. Então, olha lá. A sentença vai ficar 98.765, né? Que é o número que eu pensei. Somei a ele um número, então, mais o ponto de interrogação aí, que eu não sei qual é o meu número. Subtraí menos 43.210 do resultado e obtive 98.765. Então, vamos lá. Vocês vão pegar 98.000. Então, eu pego o resultado. 98.765. Se aqui tá menos, vai ficar mais. Mais 43.210. Aí, pessoal, vocês vão montar do lado, tá? Vocês vão armar a operação. E a professora aqui vai dar a resposta, mas vocês têm que armar a operação, certo?
Então, vamos lá. 98.765 mais 43.210, que vai dar 141 mil. Então, vocês vão armar a conta e tem que dar esse valor: 141.975. Aí vocês vão pegar esse resultado: 141.975. Aí vocês vão vir aqui. Se é mais, vai ficar menos. Menos 98.765, que vai ser igual. Aí vocês vão armar essa conta também. Então, menos 98.765, que vai ser igual a 43.210. Então, o número aqui, ó, vai ser, vamos por aqui, 43.210. Então, esse é o número ao qual é o meu termo desconhecido aí nesse exercício. Tá? Então, para saber se está certo, é só substituir, então, lá, pessoal. Então, por exemplo, tá lá, 98.765 mais... Aí eu coloco, se o meu número é 43.210, 43.210, que é igual a 141.975, menos 43.210, que é igual a 98.765. Então, vocês fazendo aí, né, vocês vão perceber que realmente está certo. Então, essa é a minha sentença e a resolução. Não se esqueçam, pessoal, armem as operações do lado, por favor, tá? Exercício 2. Tá lá, exercício 2. Como fazemos para achar o valor de um termo desconhecido? Então, para encontrarmos o valor de um termo desconhecido, realizamos a operação inversa. Então, a gente tem falado bastante sobre isso, né? Então, para a gente achar o valor do termo desconhecido, nós precisamos realizar a operação inversa, tá? Lembrando que operação é inversa qual, né? Adição é o inverso. O inverso da adição é a subtração e da subtração a adição. E o inverso da multiplicação é a divisão e da divisão a multiplicação. Certo? Exercício 3. Bem fácil, pessoal. Escreva os resultados por extenso. Então, tá lá. Prestem bastante atenção nos números, tá, pessoal? Então, tá lá. 9 vezes 5. 45. 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56. 7 vezes 9, 60. Opa. 63. 6 vezes 5, 30. Depois, 5 vezes 8, 40. 4 vezes 8, 32. 3 vezes 9, 27. 27. Depois, 2 vezes 7 igual a 14. 14. Então, aí está, então, os resultados escritos por extenso. Certo? Depois, exercício 4.
Presta bastante atenção. Escreva o nome dos termos de uma divisão. Então, vamos começar primeiro pelo número que vai ser dividido. Ele se chama dividendo. Depois, em quantas partes vai ser dividido, o que fica na chave é o divisor. A minha resposta é o quociente. E o que sobra é o resto. Então, a nomenclatura dos termos é dividendo, é o número ao qual vai ser dividido, certo? Depois, o divisor, em quantas partes vai ser dividido, o quociente, que é a minha resposta da divisão, e o que sobra, que se chama resto. Então, esses são os termos de uma divisão. Exercício 5. Qual a diferença entre divisões exatas e não exatas? Então, vamos lá. Nas divisões exatas, o resto é sempre zero. Sempre zero. E nas divisões não exatas, o resto é diferente de zero. Então, pode ser 1, 2, 3, só não é zero. Então, quando sobra alguma coisa, é uma divisão não exata. E quando não sobra nada, é chamado de divisão exata. Certo? E aqui, pessoal, vocês vão também armar as divisões e resolver, tá? Então, tá lá, arme e efetue as divisões. Então, vocês irão armar e resolver as divisões. A professora vai escrever aqui o resultado para vocês saberem que se está certo ou não, tá? Então, não precisam escrever aí da forma que a professora vai escrever aqui. Eu estou escrevendo, porque daí vocês vão armar aqui do ladinho e vão resolver a divisão. Então, nessa divisão, 78 dividido por 4, o resultado vai dar 19 e sobra 2. Então, vai ter resto 2. Então, vai ser uma divisão não exata, ok? Depois, nessa divisão, 196 dividido por 6, o resultado vai dar 32 e sobra 4. Também é uma divisão não exata. Próxima divisão, 835 dividido por 7. Ela vai dar 119 e sobra 2. Ok? Então, também é uma divisão não exata, porque vai ser diferente de zero aí o resto. 3.054 dividido por 8 vai dar 381 e sobra 6. Ok? Também uma divisão não exata. E a última divisão, 640 dividido por 5, que vai dar 128. E não vai sobrar nada. Então, vai ser uma divisão exata. Então, somente uma divisão exata e o restante não exata. Certo? Então, pessoal, eu não quero a resposta aqui. Eu quero que vocês armem todas as divisões e resolvam, tá bom? Então, lembrando, a primeira vai dar 19, vai sobrar 2. A segunda vai dar 32, né? Lá no quociente vai sobrar 4, o resto. Terceira operação vai dar 119, sobrar 2. A quarta, 381 e vai sobrar 6. E a última divisão vai ser uma divisão exata, vai dar 128. Certo? Agora, atividade avaliativa 2 de matemática. Então, vocês vão fazer lá. Primeiro exercício. Quais são os termos de uma divisão? Nós acabamos de falar. Então, são 4 termos na nomenclatura. Então, eu quero o nome dos 4 termos. O número que vai ser dividido, em quantas partes vai ser dividido, a resposta dessas partes, a quantidade de cada parte e o que sobra, tá? Então, quais são os nomes desses termos da divisão? 2. Qual a diferença entre divisões exatas e não exatas? Nós também acabamos de falar. Então, qual a diferença que há entre divisão exata e não exata? Então, vocês vão escrever o que são divisões exatas e o que são divisões não exatas. 3.
Escreva os resultados por extenso. Aí vocês têm aí a tabuada toda misturada e vocês vão escrever por extenso. Não é o número, é a escrita do número, tá? Por exemplo, quanto que é 3 vezes 9? Vai escrever com palavras. 5 vezes 8, 7 vezes 9, 9 vezes 5, 2 vezes 7, 4 vezes 8, 6 vezes 5 e 8 vezes 7. Certo? Exercício 4. Vocês vão escrever a sentença matemática do termo desconhecido e vai resolver. Então, não é para colocar só aqui a sentença matemática e colocar o resultado. Vocês irão fazer da mesma forma que nós fizemos lá na atividade avaliativa 1, tá? Vocês irão montar a sentença, mostrar passo a passo quais são as operações que vocês irão realizar e vão fazer as contas aqui do ladinho. Vocês vão armar as contas, tá? As operações e resolver. Então, tá lá. Pensei em um número, somei 25 a ele e multipliquei o resultado por 10 e deu 330. Aí você vai montar a sentença e resolver. B. De 700, subtraí um número. Depois dividi o resultado por 5 e somei 70. Deu 200. Mesmo procedimento, certo? E 5. Mostra que você é craque. Então, vocês têm lá várias divisões. Vocês também irão armar as divisões e irão resolvê-las. Presta bastante atenção nas que realmente vão ser divisões exatas e não exatas, tá? Então, tem que prestar bastante atenção aí na hora de armar e efetuar as divisões. E a última questão, o último exercício, qual é a operação inversa? Então, qual que é a operação inversa da adição? Aí vocês vão escrever o nome. Qual é a operação inversa, contrária da subtração? Escrevam um nome. Da multiplicação e da divisão. Então, vocês irão escrever o nome das operações inversas. Certo, pessoal? Então, quero que prestem bastante atenção, caprichem na letra, para que fique bem legível, nos números também, para que fique bem legível, porque senão se a professora não entender, vai ser considerado errado, tá? E a primeira coisa, antes de iniciar a atividade avaliativa, por favor, pessoal, escrevam o nome completo aí na folha da atividade avaliativa, tá? Mesmo que esteja grampeada, escreva em todas as folhas, ok? Para facilitar aí o trabalho para a professora se localizar, né? Saber de quem é essa atividade avaliativa. Combinado? Então, vamos lá para a história. Vamos lá?